Olá, oitavo ano, aqui quem fala é a professora Ana Tereza Ridaca e nós daremos continuidade ao nosso segundo bimestre com o tema A Independência dos Estados Unidos da América. Para que nós possamos entender esse assunto, a gente precisa retomar algumas características dessas 13 colônias. A gente precisa entender qual era a configuração que ela estava inserida. Para a gente entender esse processo, a gente pode fazer uma comparação de Brasil e Portugal. Por exemplo, quem era metrópole era Portugal, quem era colônia era o Brasil. Nós vimos que havia o pacto colonial. Nesse pacto colonial, a metrópole destinava os seus produtos à colônia, vendia os seus produtos para a colônia e essa colônia ela era obrigada a vender e comprar dos seus produtos somente da metrópole. Então, logicamente, o Brasil ele estava totalmente atrelado a Portugal, tanto economicamente quanto politicamente. Só que quando a gente fala das 13 colônias inglesas, elas apresentaram uma colonização bastante diferente das colônias espanholas e portuguesas na América. Se para os portugueses era importante controlar as terras coloniais e extrair riquezas e bens, já nos Estados Unidos, no caso, quando eu falo Estados Unidos, vocês entendem nesse momento que eu estou falando das 13 colônias, a situação era outra. E, de maneira geral, a relação com a metrópole era muito mais branda, com pouca intervenção inglesa nos assuntos coloniais. Então, sendo assim, os colonos eles puderam se organizar economicamente e politicamente de forma mais livre no território colonial. E apesar de estarem sujeitos ao pacto colonial, os colonos eles realizavam comércio entre as colônias, ou seja, um comércio interno entre as 13 colônias. Afinal de contas, nós já vimos que entre eles havia diferenças de produção, diferenças climáticas, e isso vai ajudar com que haja esse comércio entre eles, e nós vamos ver também que existia o comércio com o Caribe e com a África, chamado de comércio triangular, envolvendo as 13 colônias, Caribe, no caso Antilhas, e a África. Quando a gente vem para esse comércio triangular que está aqui no mapinha para vocês, a gente precisa entender como era feito essas trocas. Nós vamos ver o seguinte: nas Antilhas era cultivado a cana e produzido o melaço, que eram transportados em navios para as 13 colônias. Quando chegava nas 13 colônias, era fabricado com esses produtos o rum, que é uma bebida. Essa bebida alcoólica era levada para a África e trocada por escravos. Esses escravos eram transportados para trabalhar nas fazendas das colônias do Sul. Nós lembramos que nas colônias do Sul, tinham como características o trabalho escravo, monocultor e exportador. E isso nós já vimos, então a gente consegue entender um pouquinho dessa troca e aí a gente percebe que as 13 colônias elas ganhavam bastante lucros e não precisavam, logicamente, da interferência e nem dinheiro necessariamente da Inglaterra. Nós vamos ver também, turma, que essas 13 colônias inglesas, apesar de administradas por representantes sindicados pela metrópole, dispunha de certa autonomia política e econômica. Nós vimos econômica porque ela tinha esse comércio por fora e politicamente a gente precisa entender o seguinte, que a metrópole, no caso a Inglaterra, ela escolhia os governadores das 13 colônias, mas esses governadores eles eram pagos pelos colonos. Ou seja, na prática, o governador ele não trabalhava para a metrópole, ele trabalhava para os colonos, então ele prestava contas, ele ajudava as 13 colônias. Só que tudo isso vai começar a mudar. Toda essa estrutura, essa autonomia das 13 colônias, ela começa a mudar, porque quando chega no fim do século XVII, a Inglaterra ela se envolveu em uma série de conflitos na Europa. E a gente viu durante toda a história, até esse momento, que
que quando o território ele se envolve em conflitos, automaticamente ele precisa de dinheiro, ele precisa de recursos. E isso não vai ser diferente com a Inglaterra. A Inglaterra, ela vai ser necessária a exigência de mais dinheiro para a manutenção dos exércitos. E um desses conflitos em que ela vai se envolver é a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito da França contra a Inglaterra. Outros territórios vão entrar também, mas alguns territórios vão apoiar a França e outros vão apoiar a Inglaterra. Os motivos que ocasionaram esse conflito foi a disputa por territórios na Europa, na América, na África e na Ásia, e também as disputas pelas principais rotas comerciais. Ou seja, era briga por poder e por dinheiro. A Inglaterra ela sai vitoriosa, mas mesmo sendo vencedora do conflito e ampliando seu império colonial, a Inglaterra teve sua economia abalada. Os cofres ingleses eles contavam com uma dívida de 128 milhões de libras esterlinas. Apesar de, por exemplo, em questão territorial, a Inglaterra ela ganhou o Canadá, conquistou o Canadá, que era da França até então. Em relação a essa questão de dificuldades pós-guerra, a Inglaterra, de fato, ela vai se ver numa situação crítica em relação à sua economia e ela vai ter que achar modos de tentar recuperar esse dinheiro. E ela começa a perceber a ideia de que, fazendo com que o pacto colonial de fato existisse em relação às 13 colônias, eles poderiam começar a lucrar. Então a Inglaterra ela começa a exigir das 13 colônias o cumprimento do pacto colonial, além de aumentar os impostos sobre esses territórios. Não diferente, vai haver um descontentamento no território colonial e também nós vamos ver que a decisão de manter os exércitos ingleses nas 13 colônias após o fim da Guerra dos 7 Anos marcou o início definitivo do conflito entre a Inglaterra e, no caso, a América colonial inglesa. Além de ocorrer um aumento da fiscalização e da vigilância, os colonos eles foram obrigados a arcar com uma despesa de 400 mil libras para sustentar os soldados ingleses. Então, os colonos tiveram que pagar para serem vigiados. Basicamente, é essa a situação que eles vão ver. Como se não bastasse, nesse momento que os colonos eles começam a se perceber perdendo a autonomia, eles começam também a ser influenciados pelas ideias do John Locke. Nós já estudamos o John Locke, principalmente no Iluminismo, e vamos ver aqui, retomar um pouquinho das ideias dele para entender de que forma ele vai influenciar essas colônias. Por exemplo, ele defendia a ideia de que o governo deveria estar a serviço do povo. Então, se a Inglaterra era, vamos dizer assim, dona do território das 13 colônias, então eles deveriam trabalhar a favor das 13 colônias e não contra as 13 colônias. Não uma ideia de exploração, e sim uma ideia de parceria. Nós vamos ver também que ele pregava que um povo só poderia ser taxado caso tivesse elegido um representante ou compactuasse, no caso aqui compactuasse com tal mudança. Ou seja, se, no caso, as 13 colônias tivessem representantes no parlamento inglês e esses representantes concordassem com as taxações, tudo bem, ok. Mas não havia essa participação de representantes das colônias no parlamento inglês. O John Locke, ele também lutava pela ideia de governo justo e para os colonos isso não parecia nada justo e assim os colonos eles começaram a ser alertados sobre a exploração metropolitana. Nós vamos ver diante disso que vai haver uma série de leis inglesas que vão agir ali nas 13 colônias e quais serão as reações desses colonos diante de tudo isso. Nós vamos ver, pessoal, que para visando sanar
o déficit da economia, ou seja, a crise econômica, o governo britânico ele resolveu efetivar as determinações do Pacto Colonial. Primeira coisa, eles vão proibir o comércio triangular. Além disso, eles aumentaram o valor dos impostos e criaram novas taxações, com o objetivo também de diminuir no caso, principalmente para diminuir os problemas financeiros da metrópole. A primeira dessas taxações foi a Lei do Açúcar, que foi estabelecida no ano de 1764, que primeiro reduzia em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro. Então a gente pensa assim, reduz o imposto, isso não é bom? Seria bom, mas não parou por aí essa lei. Ela tinha uma contrapartida, que estabelecia impostos adicionais sobre os vários outros produtos, por exemplo, como o açúcar, o café, as roupas brancas, sedas, vinhos e artigo de luxo. Tal lei ainda previa que mercadorias produzidas pelos colonos deveriam ser vendidas exclusivamente para a Inglaterra. Isso lembra um pouquinho da relação de Brasil e Portugal. E nós vamos ver aqui que é a ideia do monopólio do pacto colonial. Para fazer valer essa lei, a Inglaterra ela institui uma corte na América com o intuito de fazer fiscalizações, o que desagradou os colonos mais uma vez. Aí, como forma de protesto à lei do açúcar, os colonos eles vão boicotar os produtos ingleses, ou seja, eles passaram a não mais comprar os produtos vindos da Inglaterra. No ano seguinte, em 1765, foi a vez da Lei do Selo, que exigia o uso do papel timbrado, que é uma marcação especial para todos os documentos públicos. Que documentos públicos seriam esses? Os jornais, cartazes, contratos e até mesmo as cartas de baralho. Foi convocada assembleias coloniais entre os colonos, logicamente, e declararam ilegal a nova lei. E nós vamos ver, no fim das contas, que, após intensos protestos dos colonos, que se autodenominaram Filhos da Liberdade, a lei foi revogada pelo parlamento em 1766. Só que quando chegou no ano de 1767, o ministro inglês Charles Townshend ele impôs uma nova série de impostos que ficou conhecida como Atos de Townshend. Eles determinavam taxações sobre a tinta, o chumbo, o vidro, o papel e o chá. No caso, o chá ele foi uma tradição que era da Inglaterra, mas ficou muito presente no território americano. E isso daqui a pouco, a gente vai perceber que vai comprometer esses próprios colonos. Nós vamos ver também que esses atos, eles previam até mesmo o direito do confisco de cargas de qualquer mercador que infringisse a tributação. Então, se alguém agisse contra essas leis, eles teriam suas mercadorias pegas. Previam ainda mudanças políticas para as colônias, incluindo o pagamento dos governadores locais diretamente pelo governo britânico, o que reforçava a autoridade inglesa na região. O que eu tinha falado para vocês, enquanto aquele governador era pago pelos colonos, ele prestava contas e trazia benefícios para os colonos. Agora, com essa mudança, pagando o salário pela Inglaterra, então automaticamente esses governadores passariam a prestar contas com a Inglaterra e obedecer à Inglaterra. Então eles iriam vigiar e não lutar mais a favor das 13 colônias. Basicamente era isso que poderia acontecer. Cada vez mais os colonos eles evitavam os produtos ingleses em favor dos produtos localmente, no caso dos produtos feitos ali nas 13 colônias, e além da atuação dos Filhos da Liberdade, as próprias mulheres organizaram o grupo das Filhas da Liberdade, que produziam panos caseiros para evitar a compra de tecidos de lã ingleses.
No caso, a participação das mulheres em todo o processo de luta contra o aumento da política mercantilista inglesa foi marcante. Elas criaram grupos que promoviam reuniões para propagar as ideias de liberdade, elas também confeccionavam propagandas para a difusão dessas ideias e ainda boicotavam os produtos ingleses. Diante da reação desses colonos, as leis foram novamente revogadas, poucos anos depois, exceto a do chá. E aí eu falei para vocês que a do chá ela vai entrar de fato como um dos fatores para a crise. O que acontece? A lei do chá, estabelecida em 1773, ela prejudicava de forma significativa o comércio interno, já que muitos comerciantes se ocupavam em comercializá-los entre as colônias inglesas. Então, na prática, se havia produção de chá nas 13 colônias, para que eles iriam querer chá inglês? É como aqui no Brasil, que a gente produz café. Para que a gente vai importar café? Não teria menor lógica isso. E, logicamente, não traria nenhum benefício para a nossa economia. É a mesma situação aqui da lei do chá. Aí nós vamos ver, diante dessa situação, para demonstrar o desprezo por essas medidas, além de boicotar o chá trazido à América pela Companhia de Comércio das Índias Orientais, manifestantes do grupo Filhos da Liberdade, eles organizaram, em 16 de dezembro de 1773, uma invasão aos navios dessa companhia que estavam atracados no porto de Boston. Ali eles foram fantasiados de indígenas e eles despejaram todo o carregamento de chá inglês no mar. Nós vamos ver que esse episódio ficou conhecido como Boston Tea Party, ou também chamado de Incidente de Boston. Os ingleses eles consideraram esse protesto uma grande provocação e, logicamente, prometeram reivindicar o insulto, revidar o insulto. Como resultado, em 1774, os ingleses eles decretaram a Lei de Coerção, que, no caso, os colonos apelidaram de leis intoleráveis. Por meio delas, ordenava-se o fechamento do porto de Boston. Os colonos eles foram obrigados a ressarcir o prejuízo do chá e sofreram restrições ao direito de reunião. A Inglaterra também estabeleceu as leis de aquartelamento, que determinavam que os soldados britânicos responsáveis por garantir os direitos dos ingleses nas 13 colônias deveriam receber alimentação e acomodação dos colonos. Tal reação foi a forma que a metrópole encontrou para mostrar que não aceitaria mais a insubordinação dos colonos. Aqui na imagem a gente tem esse símbolo do Boston Tea Party, que é exatamente os Filhos da Liberdade jogando chás ingleses no mar. Nós vamos ver aqui que então começa de fato o processo de emancipação política. O que acontece? Em 1774 foi organizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, reunindo 12 das 13 colônias. Apenas a Geórgia não mandou um representante. Nessa ocasião, foram direcionadas ao rei inglês uma petição contra as medidas inglesas. Contudo, turma, o documento declarava por fim a lealdade dos participantes ao rei, ou seja, eles não pensavam de fato numa separação até esse momento. Eles diziam que não concordavam com as leis estabelecidas nas 13 colônias, mas juravam lealdade ainda a esse rei. Nós vamos ver que a Inglaterra vai rejeitar a proposta do documento, vai permanecer com as imposições, com a lei de coerção, e diante disso, nós vamos ver que será realizado em 1775. Nós vamos ver que antes disso, os colonos eles organizaram um grupo armado chamado, no caso, de
Minumen, que quer dizer como se fosse a ideia de milícia. E em 1775, também na Filadélfia, eles realizaram o segundo Congresso Continental, que enfim contou com a participação das 13 colônias. Os integrantes eles chegaram à conclusão de que a separação era a única via possível, e a partir daí nós vamos ver que a decisão foi tomada em 4 de julho de 1776, quando foi divulgada a Declaração da Independência. Só que independência declarada não era uma independência garantida. Havia um grande número de soldados ingleses entre os colonos e a Inglaterra não estava disposta a perder as suas colônias facilmente. Então, nós vamos ver que vai haver uma guerra, e essa guerra ela vai até 1780. As tropas coloniais foram lideradas por George Washington, e essa luta não foi fácil. Na verdade, foi bastante difícil, porque no fim das contas, a Inglaterra ela tinha uma poderosa marinha e experiência em combate. Afinal de contas, desde quando a gente estuda, a Inglaterra está envolvida em algum conflito. Os colonos eles contaram também com a ajuda de espanhóis e franceses. Os dois reinos europeus inimigos da Inglaterra auxiliaram os colonos com soldados e armas e acabaram mudando o rumo do conflito, o que fez com que houvesse a vitória dos colonos em outubro de 1781. Em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, que finalizou as relações coloniais entre os territórios estadunidenses e a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos da América. Nós vamos ver aqui, para finalizar, a fundação de uma nação. Que a Declaração da Independência ela é um documento de suma importância para a história dos Estados Unidos e apresenta uma série de intenções dos colonos. Era preciso promover instrumentos que garantissem a formação de uma nação com base na representação popular, ainda que naquele momento a palavra povo não tivesse o mesmo significado verificado na atualidade, ou seja, o povo nesse período que nós estamos estudando era formado apenas por brancos e proprietários. Além da escolha da bandeira, que no caso, na época, só tinham as 3 estrelas, que está aí na imagem para vocês, foi dada atenção também à elaboração de uma Constituição para o país. A Carta, no caso a Constituição, foi confirmada em 1790 pelo Congresso e determinou a criação de uma república federalista presidencial. O que quer dizer federalista? É que é estabelecida por estados e esses estados elas têm uma autonomia. Tem um presidente que vai ter uma organização geral nacional? Sim, mas ao mesmo tempo esses estados eles são independentes. Por exemplo, tem territórios que nos Estados Unidos eles têm ali a lei armamentista, é livre, enquanto que outros territórios não. Nós vamos ver também a pena de morte, cadeira elétrica, em alguns territórios tem, em outros não. Então, depende de cada estado. Nessa situação, em 1791, foram feitas as primeiras 10 emendas na Carta e, desde então, a Constituição estadunidense permanece a mesma até a atualidade. Ainda que a democracia estadunidense fosse seletiva e não universal, ou seja, exclui os indígenas, exclui mulheres, exclui os escravos africanos, ainda assim ela foi vista como uma das mais avançadas no mundo no final do século XVIII e vai servir como um modelo para outras nações que vão surgir também. Aqui a gente finaliza a nossa segunda aula. O portal estará livre para vocês. Façam atividade da trilha e do positivo. Estudem e até a próxima. Muito obrigada.